Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para conversar e explicar um pouquinho, né? Às vezes para quem não tem o conhecimento em relação à parte de espiritualidade, como que funciona essa questão, né, dos obsessores, dessas energias às vezes baixas, né, que acabam grudando na nossa aura, no nosso espiritual e atrapalha. Esta semana, 2 semanas atrás, tá? Eu fiz um trabalho para tirar uma carga negativa que tinha em cima de um cliente. E ele tinha muitos problemas, assim, de nervos, muitos problemas emocionais, mas tudo isso vinha de ordem espiritual, tá? E com o decorrer do tempo, ele veio falando que esse nervoso, essa irritabilidade aumentava cada vez mais, e ele já estava num ponto onde ele perdia paciência com as pessoas à volta dele, no trabalho dele. E aí, no jogo de cartas, né, que nós fizemos, deu realmente um problema espiritual para ele. Então, o que eu sugeri? Para que ele fizesse uma limpeza, né, espiritual, trabalhasse em cima do que rege ele espiritualmente para fazer essa limpeza nele. Eu fui lá, trabalhei em cima dessa energia, fiz essa limpeza, tá, para ele. Eu já trabalho espiritualmente, faço trabalhos espirituais há muitos anos, tá? Antes desses trabalhos espirituais, eu trabalhava fazendo desobsessão, eu trabalhei dando passe, eu já trabalhei também na igreja messiânica. Então, eu, de um modo geral, eu sempre tive esses trabalhos espirituais, né, no decorrer todo da minha vida. Então, para mim, era mais um trabalho espiritual para ser feito, né? Como eu falo para vocês, tudo o que a gente mexe espiritualmente, energeticamente, ela volta para a gente. Então, é que nem eu sempre dou exemplo para as pessoas. Você, às vezes, quer o mal de alguém, quer fazer alguma coisa ruim para alguém, põe uma camiseta no varal e começa a pega um saco de carvão e começa a arremessar esses carvões nessa camiseta. Mesmo que ela ponha a camiseta longe e começa a arremessar. Você vai acertar um, você vai errar outro, você vai acertar outro. Porém, quando você terminar o saco de carvão, você vai ver que as suas mãos, elas vão estar muito mais sujas do que a camiseta. Por quê? Porque um ou outro você acerta lá. Agora, todos os que você pegou para jogar lá, deixou alguma marca, alguma sujeira na sua mão. Então, por isso que eu falo sempre para as pessoas, cuidado com o que vocês vão fazer, com o que vocês vão mexer, com o que vocês vão desejar, o que vocês vão pensar, porque tudo que a gente vai mandar para o outro, aquilo reflete na gente também, tá? Então, assim, para não fugir do nosso tema, né, do que eu estou querendo conversar com vocês hoje, eu fiz o trabalho, e como eu falei, eu já trabalho espiritualmente já tem muitos anos, então para mim seria mais um trabalho, né, normal de limpeza para estar fazendo. Tenho firmado lá meus orixás, os meus guias, tudo bonitinho. Fiz o trabalho da pessoa. Ou seja, em uma semana ele teve os resultados bons, tá? Ele ficou mais tranquilo, conseguiu dormir melhor, não teve tanta crise que ele estava tendo de angústia, ansiedade, às vezes batia um desânimo, a irritação do nada, né, que surgia, melhorou. Foi puxado essa situação, esse negativo que estava em cima dele, que no caso era um obsessor. Eu fiz os meus banhos, fiz o preparo antes de fazer o trabalho, fiz a minha defesa, né, a minha limpeza depois dos trabalhos. E passaram-se mais 2 semanas.
No decorrer desse período, eu comecei a sentir irritação, nervoso, angústia, não tinha ânimo direito para fazer as coisas, e eu pensei, nossa, alguma coisa não tá legal, porque eu não sou desse jeito, não sou assim, alguma coisa, uma energia não tá batendo, alguma coisa me incomodando. Só que começou a se agravar. No decorrer dos dias, aquilo começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez. Eu falei, bom, eu vou fazer um banho, né? Um banho de ervas, tudo, para dar uma melhorada. Realmente dá uma amenizada, mas não tratou de uma vez a situação, porque passavam-se mais 2 dias e lá estava eu naquela irritação, naquela, às vezes, angústia, às vezes não queria levantar da cama, aquele mal-estar, aquela irritação. O que que eu fiz? Eu peguei e falei, quer saber? Já tem um tempinho que eu não vou na igreja, né? Fazer a minha oração lá para os antepassados. Eu gosto de cultuar, de tratar, de rezar pelos ancestrais. Eu fui na igreja, comprei minha vela branca lá e fui na igreja acender. Fui num santo lá, né? Que tem, são vários. Eu fui lá no pé de um aleatório, acendi minha vela e comecei a fazer minha oração. De repente, eu estava assim na igreja, o horário que eu fui era tarde, era umas 2 horas da tarde, 2h30. Nessa igreja não tinha ninguém, só tinha eu e uma mulher sentada num banco lá no fundo. Eu ajoelhei lá no pé do santo e comecei a fazer a minha oração para cortar a minha ancestralidade. E aí, nisso, eu escutei um barulho assim, parecia que alguma coisa tinha, sabe, jogado uma cadeira, alguém tinha arremessado, derrubado um banco. Foi um barulho forte do meu lado, tanto que eu assustei. Só que eu abri meu olho, eu olhei para o lado e não tinha absolutamente nada. Estava tudo em paz, tudo normal. Eu voltei a fechar meus olhos, me concentrar na oração e veio novamente esse barulho. Junto com esse barulho, uma voz, tá? Falando assim: você está destruindo o que eu fui paga para fazer. Ou seja, eu saí lá daquele santo onde eu tinha colocado a minha vela, fui lá para o outro que mexe com essas questões ligadas à desobsessão. Até então eu estava na igreja. Para a situação se manifestar, ela pode ser numa igreja, ela pode ser num centro, ela pode ser numa casa. Só que a irritabilidade, como eu tenho a minha firmeza toda lá em casa, então assim, lá eu acho que essa energia não conseguia entrar. Mas no dia a dia que eu estava na rua, ou eu ia trabalhar, ou ia fazer alguma coisa, batia essa irritação. E à noite também eu me sentia bastante incomodada. E aí eu ouvi essa voz e eu senti a presença de uma mulher deitada no chão, né, como se estivesse rastejando, e ela falava, você está destruindo o que eu fui paga para fazer. Ou seja, fizeram um trabalho para acabar com a vida amorosa desta pessoa, com a vida, né, dele, no geral, amorosa, emocional. E eu acabei, através do trabalho que eu fiz para ele, para quebrar essa situação negativa que ele tinha, eu barrei esta magia em cima dele. Eu não, a parte espiritual, né? Foi através de mim que a parte espiritual se manifestou para poder estar fazendo esse trabalho, dessa desobsessão. Só que aquela energia ainda ficou me acompanhando. Por quê? A partir do momento que eu tirei o de cima dele, ela veio para tentar me derrubar. Por quê? A partir do momento que eu fui lá ajudar ela a falar, então você está querendo entrar na frente para prejudicar o meu trabalho, então eu vou acabar com você. Tanto que o nervoso e o estado emocional começou a passar tudo isso para mim. Só que como eu já trabalho com isso há anos, já me toquei que alguma coisa não estava legal e já fui atrás para tentar resolver. Enfim, eu fui lá, comecei isso num santo, lá na igreja, troquei, fui para o outro, peguei firme na minha oração, tá? Porque eu comecei fazendo a oração para uma ancestralidade, né? Que às vezes eu gosto de tratar, às vezes pode ser alguma energia, alguma coisa assim. Acabou-se que o quê? Manifestou o que é que estava me incomodando. O que era que estava me incomodando? Era
a vibração deste obsessor, né? Que nem eu falo, às vezes a pessoa pensa que paga um trabalho de amor e quem vai trabalhar são os anjos em cima da pessoa. Não, não é. É esse tipo de espírito mesmo, né? Os obsessores, quiumbas, esses tipos de espírito que são pagos de baixo escalão para poder fazer um serviço para detonar com a vida de alguém. Como eu tirei de cima dele, ele veio para cima de mim. Ela, porque eu vi a imagem dela, era de uma mulher. E aí eu comecei a conversa mental, porque eu não sei se quem tem essa sensibilidade com a parte espiritual já teve esse tipo de situação onde você conversa mentalmente com os espíritos. Então começou a minha conversa com este obsessor para parar de fazer o mal, que o pagamento que foi dado para aquela situação mais para frente agravaria a situação dela, que ela tendo merecimento, parando com uma situação negativa, ela tinha muitas outras coisas melhores para colher, para evoluir, para ganhar, do que às vezes uma garrafa de bebida ou, sei lá, alguma outra coisa prometida. Então, que ela teria muito mais benefícios, né, saindo e parando de agir dessa maneira, nessa situação, com este propósito que foi oferecido para ela, por troca de um pagamento, que ela ia consumir a energia dele por um período curto, e depois ela viveria por mais muitos anos em outro tipo de vibração, em outro tipo de energia, porque cada vez que você usa um espírito para fazer um mal para alguém, esse espírito vai cair mais um pouco. Uma hora ele vai se revoltar e ele vai vir contra quem mandou fazer. Isso é fato, isso é lei, ação e reação. O que você mandar vai voltar para você. A partir do momento que esse espírito tiver consciência que ele foi usado para fazer o mal para alguém, porque até então ele está fazendo por troca de um pagamento. Então tá tudo certo para ele. Você faz isso, eu te dou isso. A partir do momento que ele vê que fazendo aquilo, destruindo a vida de outra pessoa, destruindo o caminho de outra pessoa, ele vai cair mais, ele vai se revoltar mais e ele vai voltar lá atrás para quem gerou essa energia para ele, para quem enviou ele para fazer isso. Então foi uma conversa que eu tive mentalmente com essa mulher, que era um obsessor, que estava lá no chão, deitada, bem dizer, no chão rastejando, e ela tentando me convencer que ela foi paga e eu não poderia destruir aquilo, porque aquilo era que nem uma promessa. Ela falou que ia resolver e ela foi paga para fazer. E eu, através do trabalho, estava destruindo isso. E a intenção dela era me destruir. E eu falei para ela, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque os meus objetivos são melhores e maiores do que o seu. Se você quiser se unir a nós para trabalhar para o bem, você será bem-vinda, né? Então eu ofereço ainda essa vela para poder pôr luz, clarear os seus caminhos, clarear o seu mental, clarear a sua energia, para que você possa ver que o que você está fazendo é errado. Isso adiante só vai te prejudicar e gerar mais transtornos e quedas de energia. Bom, foram uns 15, 20 minutos lá, fazendo esse tipo, né, de encaminhamento de espírito obsessor. E assim, quando eu estava de joelho, quando eu me levantei, terminou essa situação toda, não tinha ainda ninguém na igreja, eu saí de lá como se eu tivesse, assim, outro lugar, em outra situação, porque é como você desgruda de uma sujeira, um peso que você estava, que é que nem você está encardido, você vai, pula na lama, de repente você vai tomar aquele banho gostoso, aquela água se esfrega, fica limpinho, cheirosinho, a sensação é a mesma, sabe? De tirar a sujeira, um peso de uma situação. E depois, no decorrer da minha semana, é como se eu tivesse sido, assim, fosse outra pessoa, fosse outra Priscila. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, cuidem da energia, cuidado com o que vocês mexem, cuidado com o que, às vezes por conta de ego, de orgulho, eu quero, eu faço, porque não vale a pena. Como eu falei, esse daí deu a sorte de quem enviou, eu acabei
encaminhando para uma outra situação, tá? Que nem que uma pessoa vai, às vezes, no centro espírita e eles ficam lá conversando, né, com os espíritos lá, os obsessores, encaminhando. Então, como eu já participei dessas rodas de orações, dessas desobsessão, então eu tenho um pouco do conhecimento para estar encaminhando esse tipo de espírito. Porém, ele não fica 100% encaminhado, a não ser que caia realmente a consciência para ele de que aquilo está errado, tá? Então, a minha conversa com ele foi clara, foi mental e foi bem assim, direta, falando e explicando de todas as situações que aconteceriam caso ela continuasse dando andamento no que foi lhe prometido. E eu garanti para ela, falei, você pode ver com suas próprias experiências daqui para frente que você tomando um outro caminho, você vai sair dessa situação e dessa energia e dessa vibração que você se encontra de dor, de lamúrias e pegando misérias, tá? Para pegar energia, para pegar aquela vibração momentânea e que não vai te levar a nada. Você só vai cair, você vai se revoltar e você vai voltar a procurar quem te enviou. Vai ser outro jogo de vingança, vai ser outro jogo de energias negativas e você vai se afundar cada vez mais. Então, depois que eu saí de lá, é assim, é como se eu me sentisse leve, plena, sossegada, a cabeça tranquila, que nem a sujeira saiu. É como se você tomasse aquele chá gostoso, sabe? De uma camomila, aquele chá de erva doce, você ficasse zen, você estivesse tranquila, você estivesse em paz. Tanto que eu fui, antes de ir para os meus atendimentos, atendi tranquilamente todos os clientes, centrada, calma, tranquilo, o dia correu tudo bem. Cheguei em casa, tomei meu banho normal de descarrego e assim, tudo continuou como estava antes de eu ter feito esse trabalho. Porque às vezes não se manifesta na hora que eu faço o trabalho, se manifesta depois. Só que os meus próprios guias já mostram que tem alguma coisa errada. Então foi aonde que eu busquei o quê naquele momento? Falei, eu vou acender uma vela na igreja. Uma vela branca na igreja e vou fazer uma oração para os ancestrais. Só que assim, a hora que você entra naquela energia da oração, o que tiver do lado vai se manifestar. Pela minha sensibilidade, eu já peguei o que era. Era um obsessor, né? Que veio do último trabalho que eu tinha feito para limpar essa pessoa que tinha recebido uma magia para detonar com a vida dele. Então, assim, o que eu falo para vocês é o seguinte, cuidem sempre da energia de vocês, frequentemente façam as suas orações, porque você fazendo oração, você entra numa outra vibração, num outro elevação de energia, de mente, energia espiritual, mental, emocional, você entra numa outra frequência. E essa frequência baixa, ela não consegue ficar, tá? A frequência, ela não se iguala. Então, se você tiver numa frequência boa, uma frequência alta, esse tipo de energia, de vibração, que nem desse obsessor, ele, ó, passa batido, ele não consegue te atingir. A sua aura, estando fechada, estando protegida, esse tipo de energia não vem. Ele conseguiu me atingir, que nem eu falei, com uma sujeira igual de um carvão que foi arremessado. Acertou alguns, não todos. Mas, que nem eu falei, meu trabalho é esse. O meu trabalho é puxar a energia negativa, é limpar a pessoa, é tirar o que está atrapalhando e depois eu tenho a minha base espiritual para poder lidar com isso. Às vezes eu passo o trabalho em mim também, para já limpar. Mas nesse caso foi um tipo de um trabalho diferente, que tinha que ser feito diretamente para ele, para puxar uma coisa pesada que estava nele, e eu peguei um resquício disso. Só que o que aconteceu? Durante as semanas, esse espírito continuava me atacando, né? Então, às vezes eu estava mal, às vezes eu estava legal, às vezes eu estava bem, outro dia eu estava de novo oscilando a minha energia. Quando eu falei, não, eu vou dar um basta, eu vou lá na igreja. Foi onde o que estava pegando mesmo se manifestou.
E aí eu fiz esse processo de encaminhamento desse obsessor. Então, como eu falo, eu vou colocar aqui depois para vocês no final desse vídeo, tá? Um salmo muito bom para afastar esse tipo de encosto, esse tipo de energia, que às vezes a pessoa não está com a energia muito forte, muito. E às vezes ter contato com pessoas negativas acaba pegando um pouquinho da energia. É lógico que o seu trabalho foi feito para o fulano, ele vai ficar agindo em cima do fulano. Porém, se você anda também, às vezes, com o fulano, é óbvio que você vai sentir, às vezes, a energia pesada, às vezes aquela energia, né, negativa. Então, assim, para vocês se manterem protegidos desse tipo de energia, eu vou estar colocando no final desse vídeo um salmo para afastar esses tipos de encostos, esse tipo de energia, esse tipo de vibração que vem, né, desses espíritos, né, que vivem no umbral ou que vivem em troca de trabalhos para prejudicar as pessoas, porque eles prejudicam, ganham alguma coisa em troca, depois a energia deles vão lá embaixo, mais ainda do que já estava. Aí eles se revoltam e isso vai ficando cada vez pior. Então são espíritos que eles trabalham para em troca de coisa mesmo barata, e depois eles caem cada vez mais, bate a revolta. Quando eles precisam de energia, encontram uma pessoa que está com o campo energético, com a aura aberta, eles vão lá para sugar energia, derrubar, se vingar. Então, assim, por isso que eu falo, cuidem sempre da energia de vocês. Os banhos de ervas, eles são excelentes para isso. Tem um sabonete também que às vezes eu faço, que é muito bom para afastar esse tipo de situação. É um sabonete que é feito à base de alho, casca de alho, extrato de cânfora, óleo de mamona. O óleo de mamona, ele vem do fundamento, né, da planta que oferece para Exu, então ele é bom, é muito bom para descarregar. Mas você pode também, se você tiver facilidade de encontrar essa folha de mamona, você pode também estar fazendo que nem um chá, deixa esfriar, e uma vez por mês você pode estar tomando um banho com ele, que ele descarrega tudo. E é lógico, está se fortalecendo também nessas orações, às vezes específica para o tipo de situação. Então, para afastar encosto, para cortar inveja, olho gordo, mal olhado, energias baixas. Então, quanto mais você manter a sua vibração, a sua energia e o seu pensamento positivo, menos esse tipo de energia vai tentar te atacar. Por que ele tentou me atacar? Eu não fico nessa vibração, nessa sintonia? Fico, eu tento, né? Mas eu sou um ser humano e como todos os seres humanos, eu tenho meus dia a dia de correria, de problemas, às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô, às vezes eu tô TPM, às vezes... Então eu também tenho as minhas oscilações de humor como qualquer outro ser humano. Mas todos os dias, como eu trabalho, todos os dias eu atendo, todos os dias eu lido com pessoas, todos os dias eu me cuido, todos os dias. Com banhos, com orações, com os meus sabonetes de ervas, para manter a minha energia, para que a energia de outra pessoa não interfira na minha, tá? Então, assim, esse espírito até tentou, né, me atacar, me derrubar, me desestruturar. Se é uma pessoa, às vezes, que não percebe o que está acontecendo, ela se acaba inteira. Ela briga em casa, ela briga com o chefe, ela briga no trabalho, ela, que nem eu, no meu caso, vai brigar com o cliente, fica... Por quê? Porque ela não nota que isso é uma energia que está deixando ela desse jeito. Quando você vê que você está fora do seu normal de ser, pode ter certeza que é a energia que você absorveu de alguém, tá? Então eu quis participar desse vídeo com vocês para explicar para vocês como essas manifestações, esses espíritos, mesmo eu que trabalho sempre com a parte espiritual, como eles vêm e tentam, né? Quando você vai ali fazer uma limpeza, ele tem aquele propósito de prejudicar, ele vem para cima da gente. Então, às vezes a pessoa fala, mas você cobra para... Eu cobro porque eu estou mexendo no karma de outra pessoa, eu estou mexendo no negativo daquela pessoa, eu tenho uma família para reestruturar, para cuidar energeticamente. Então, assim, eu não vou desestruturar minha casa
para ajudar outra pessoa. Então, acho que o negócio tem que ser bom para os dois lados. Então, as pessoas falam assim, mas é você trabalho espiritual, isso... Tem centros, você pode ir no centro, você pode fazer essa desobsessão igual eu fiz para essa pessoa, você pode ir no centro fazer. Lá tem tratamento, na igreja tem também, né? Tem igrejas que eles fazem desobsessão. Então, assim, cada um tem o seu modo de trabalhar. O meu modo de trabalhar é assim, como eu falei, eu tô pegando e tô mexendo no karma do outro, no karma negativo do outro, para limpar e a vida dele continuar andando. Então, nada mais do que justo eu manter a minha vida alinhada também. Para fazer tudo isso, eu tenho os meus gastos, eu tenho que manter a energia da minha família alinhada, eu não posso, né? Aí tudo bem, eu tenho a minha proteção, não pega em mim, aí pega no marido, pega nos meus filhos. Não. Então, até quando eu tinha também um cachorrinho, até nele eu passava, às vezes, uns banhos de ervas, fazia algumas coisas para o cachorrinho manter sempre com a energia boa, para não pegar a energia dos trabalhos que eu fazia. Ele acabou morrendo de velho, mas ele sempre passava lá, e eu já ensinei até no canal aí, a passar uma pipoquinha, né, que dá uma limpada, descarrega. Quando eu dava banho no meu cachorro, eu jogava também nele uns banhinhos de erva, sabe, manjericão, boldo, né, que é o tapete de Oxalá, eu fazia um chazinho, passava nele, e sempre assim, bonzinho, nunca teve nada, morreu de velhinho mesmo. Então, assim, eu não vou desestruturar a energia da minha família, né, para trabalhar em outra situação. Quando você está dentro de um centro, você está dentro de uma igreja, tem um todo lá de suporte. Então, e mesmo assim, muitas vezes essas pessoas que trabalham lá também levam um pouco de energia negativa para sua casa. Tá? Isso eu posso te confirmar com toda certeza, porque eu também já trabalhei em centro e a pessoa às vezes acaba levando, centro espírita, mesa branca, a pessoa às vezes nessas coisa pesada mesmo que a gente pega, né? Essas desobsessão, esses coisa que tem forte, que às vezes nem é macumba, às vezes é coisa que a pessoa traz de outras vidas, outro karma de outras situações, de pessoas que ela prejudicou, matou, sei lá mais o que ela fez, ela vem com essa energia já desde quando ela encarna. Ela reencarnou, ela já vem com essa energia já desde do começo da vida dela, com essa coisa de vingança, né, de maldade, às vezes que fez em outras encarnações. Então, às vezes, muitas vezes tem gente que pega, fica doente, tem diarreia, tem dores fortes de cabeça, mas isso tudo é energia que vem das pessoas. Então, e todas as pessoas que trabalham também, às vezes nos centros, na igreja, elas também, às vezes, ficam com essas energias, né, que ficam em cima delas. Então, você não vê, às vezes, casos que acontecem, a pessoa frequentou, fazia um monte de coisa no centro, ou vai um pai de santo, às vezes, acaba, às vezes, até perdendo a fé, tudo porque fazia as coisas, ajudava, não sei o quê, e morre disso, morre daquilo. Eles ficam, se não cuida direito da energia que você pega do outro, você uma hora vai adoece, uma hora você começa a dar os problemas no físico, porque aquela energia ela vai ficando cada vez mais forte, negativa, e começa a vir doenças, entendeu, na pessoa. Então, por isso que é muito importante fazer o trabalho para o outro, limpar, descarregar, é muito importante, mas depois a pessoa tem que se limpar, nem eu, não percebia assim direito o que estava pegando, mas sentia que era alguma coisa que não era minha. E se manifestou na hora que eu fui fazer essa oração lá na igreja, entendeu? Então, se eu ficasse mais uma semana ou duas, eu acho que teria arrumado até confusão na rua, porque do jeito que eu comecei a ficar irritada e nervosa, né? Mas era o quê? Era a ira desse espírito em cima de mim, por conta de que eu cortei o que ele tinha sido pago para fazer. Mas eu acredito que lá, com a conversa, toda ela acabou aceitando, acabou entendendo, porque eu saí de lá mais em paz, eu fiquei bem. Agora, semana que vem, eu vou lá novamente, vou acender e firmar de novo, para que ele continue, né, que esse espírito continue com a cabeça focada em melhorar, em crescer, em mudar essa vibração, essa energia. E era isso que eu queria participar com vocês e deixar agora para vocês no final do vídeo
esse salmo muito bom, que é feito para afastar esse tipo de energias, os encostos, os obsessores, tá? E lembrando que tudo que a gente faz para o outro, uma hora e de alguma forma retorna para a gente, tá? Então não adianta falar, mas o fulano fez tanta coisa ruim para ele não voltou nada. Uma hora volta. Então tomem cuidado com o que vocês fazem, com o que vocês praticam, com o que vocês mexem, porque tudo uma hora volta. E volta sempre dobrado, tá? Então se fez o bem, volta dobrado. Se fez o mal, vai voltar dobrado também, tá? Se você gostou, deixa seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que você saiba que possa estar precisando de saber a respeito disso. Eu não vou ficar gravando muito tempo, né? Porque é lógico que é um assunto que daria para conversar muitos tópicos em cima dele, para não ficar um vídeo longo, muito cansativo. Mas eu tinha que passar essa experiência para que às vezes algumas pessoas possam entender um pouquinho de como funciona essa questão de obsessor, obsessão, o quanto ela atrapalha a vida das pessoas, e as pessoas às vezes vão lá, tomam um monte de remédio, faz um monte de tratamento, e o problema às vezes não é o emocional, é o espiritual, tá? Então fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Eu quero passar outros vídeos de orações também fortíssimas para você que às vezes gosta de ir na igreja ou fazer sua oração em casa. Eu gosto muito de trabalhar com vela, porque eu acho que o fogo ele acaba queimando, né, as energias e os miasmas na hora que a gente está fazendo esse tipo de oração. Eu, Priscila, gosto. Tem gente que não, que gosta de fazer oração sem nada. Mas eu acho que ela surte, né, um efeito muito bom, porque acaba cortando. O fogo, né, todos eles têm a sua função, né, o fogo, o ar, terra, a água. Então, a água é muito que eu gosto às vezes de colocar à noite, fazer oração do lado do copo de água, depois tomar essa água, me sentir purificada. Eu acho que ela fluidifica, né, daquela põe a energia fluidificada, energias positivas, energias de força ou de cura na hora que eu estou fazendo a oração nesta água que eu vou tomar. Então, eu acho muito válido, né? Tem quem acredita, tem quem não acredita. Isso é de cada um. Mas fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Se alguém quiser algum vídeo, algum assunto para tratar aqui no canal, nós vamos estar conversando. Já me pediram para falar a respeito do assunto, né, da questão de abortos, de relacionamentos, às vezes kármicos. Então, assim, devagarzinho eu vou estar gravando vídeos do meu conhecimento a respeito da situação. Lógico que cada um tem o seu conhecimento, o seu jeito de entender cada assunto que for tratado. Isso vai de cada pessoa e do que aprendeu no decorrer da vida, ou do que passou. O que eu falo para vocês é em base do que eu vivenciei também dentro desses anos todos, né? Trabalhando com a espiritualidade, que nem eu falei, eu não tenho um caminho. Eu acredito em Deus. Trabalho com os orixás, se precisar trabalhar com os santos na igreja eu vou, se precisar trabalhar com o reiki, com o jurei da messiânica, o que for necessário para cada um, porque cada um é um tratamento, uma situação individual. Então, se apegar sempre, né, em Deus acima de tudo, nas suas orações, independente do local que você frequenta ou onde você estiver. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Este salmo foi escrito pelo rei Davi e fala sobre Deus e seu poder de defender a justiça e proteger contra o mal. Os inimigos podem ser aqui do plano material, mas também pode vir do plano espiritual, apegados a algum tipo de vingança ou malfazejo. Aqui os leões que representam este inimigo. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não me arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.
Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo da minha alma e alcance-a, calque aos pés da minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus é o juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.